Fátima, isso é um absurdo. Essa discriminação contra a polícia é um absurdo. Como é que você mantém o direito de não pagar a previdência quem está morrendo, seja civil? Agora, quando é militar, você proíbe? O governo Fátima promoveu 2 reformas da Previdência do Estado do Rio Grande do Norte. Uma para os servidores civis e uma para os servidores militares. Havia uma lei de 2005 que garantia a isenção de pagamento de previdência para aqueles servidores públicos, civis e militares que estivessem acometidos por doenças incapacitantes. Servidores que estavam em estado terminal e, para aliviar a dor dos últimos dias, deixava de pagar a previdência para comprar o remédio. Ok, houve 2 revisões, reforma previdenciária estadual, e a governadora Fátima manteve essa isenção num patamar limitado a percentuais para os servidores civis e retirou de maneira discriminatória e inexplicável essa isenção para os militares estaduais. Policiais que, como se sabe no Brasil, a probabilidade de morrer é 6 vezes maior para o policial do que para o não policial no nosso país. E a governadora fez isso. Isso é muito ruim, o governo do PT, essa atitude constante contra as forças policiais e sempre ações em benefício da marginalidade. É exemplo do que fez agora o ministro Lewandowski, da Justiça, que celebrou a soltura de quase 50% dos bandidos nas audiências de custódia. E, mais recentemente, o ministro da Defesa, Zé Múcio Monteiro, que editou, através do Exército Brasileiro, uma portaria, proibindo militares da reserva ter acesso à arma de fogo, é exemplo do que tinham quando na ativa. O policial sobrevive, não morre no combate ao crime, quando vai para a reserva, o governo do PT agora está desarmando a polícia no Brasil. Devolveram, ontem foi anunciado, devolver a possibilidade de ter 4 armas, mas ainda assim restringiram os calibres. Então o policial da ativa pode comprar determinado calibre, quando vai para a reserva não pode mais. Isso é um absurdo que o governo está fazendo. Essa ação constante contra a polícia dos governos do PT, em nível federal e em nível estadual, isso é um absurdo contra nós, que defendemos, assumimos o compromisso de entregar a própria vida em defesa da sociedade. Quantos morrem diariamente? E o governo Fátima cria essa discriminação a partir da sua gestão. Então foi feito aqui um projeto de indicação, porque não cabe a iniciativa ao parlamento, e nós encaminhamos à governadora todos os 24 parlamentares, todos os 24 deputados estaduais disseram: Fátima, isso é um absurdo, essa discriminação contra a polícia é um absurdo. Como é que você mantém o direito de não pagar a previdência quem está morrendo, seja civil, agora quando é militar você proíbe? Então encaminhou-se esse projeto de indicação ao IPERN, que não tinha mais a competência para falar nos autos, porque hoje a competência para falar sobre previdência de militares é das diretorias que tratam dos militares. Mesmo assim, o secretário Raimundo despachou para o IPERN e Nereu, que deve ter algum trauma de infância com polícia, disse que, está aqui no item 5, ele diz o seguinte: Nereu, algum problema que ele tem, não sei se foi de namoro ou foi de cacete que ele levou, mas ele tem raiva da polícia que eu nunca vi. Então ele diz que, não, em resumo, Nereu diz, daqui item 5, isso é o despacho do IPERN. Mesmo quando não tinha mais a competência, ele fez questão de falar contra a polícia. Não sei se é mando de Fátima, mas ele escreveu e está registrado no processo. Item 5. Vê-se, pois, que suspender para os militares e seus pensionistas a edição da Emenda Constitucional 103 de 2019, a isenção da contribuição previdenciária dos acometidos de doenças incapacitantes, não decorreu, ele defende o Estado, diz que não decorreu de um mero entendimento do atual governo, tampouco de atitude discriminatória, mas de uma imposição legal federal, cujas normas foram fruto de uma luta da própria categoria. É por esta razão que muitos dizem aí, Brasil afora, que o PT, quando não está mentindo, está roubando. Olha só o que é que o Supremo diz. Supremo Tribunal Federal. STF reafirma que estados podem fixar alíquotas previdenciárias para seus militares inativos. Então, Nereu, é por isso, por posturas como a sua, que o povo na rua diz que o PT, quando não está mentindo, está roubando. Então, pode sim os militares estaduais terem as suas alíquotas previdenciárias definidas por lei estadual. E é isso que nós, todos os deputados, pedem à governadora Fátima, que acabe com a discriminação contra a polícia.
Então nós queremos e pedimos aqui ao governo Fábio, que Vossa Excelência aqui o representa, que encaminhe um processo para a Secretaria de Segurança Pública, para que possa opinar, porque senão aí vai deixar como certo e como fato que isso foi um combinado, despachar o processo para alguém que não tem competência de falar sobre o tema, dizer que não pode, mentindo, dizendo que é por imposição legal federal. O Supremo já reafirmou, já tinha falado e reafirmou que isso não procede. Então eu peço aqui ao governo do Estado, que Vossa Excelência representa, que despache o processo da Polícia Militar, do Bombeiro Militar, que devolva a SESED e as corporações para que falem, os comandantes falem. Vocês querem manter a discriminação criada por Fátima contra as polícias, a Polícia Militar e o Bombeiro, contra os militares, ou vocês querem, exemplo dos demais estados do Brasil, manter a isenção previdenciária para que aqueles militares que ainda estão vivos possam comprar os remédios que estão em fase terminal até que chegue o dia da chamada para o reino dos céus. Muito obrigado, senhor presidente, não vou ficar, mas que Deus abençoe o Rio Grande do Norte e que se acabe essa discriminação contra a polícia do governo do PT.